Oi, gente, essa é a doutora Denise Steiner, ela é uma das maiores dermatologistas do Brasil, ela é professora universitária, tem muita experiência, tem uma clínica fantástica de dermatologia e vamos conversar com a doutora Denise sobre a pele, a beleza, a saúde e o estilo de vida, né, Denise? Isso mesmo. É um prazer estar aqui conversando com meu amigo Alexandre Feldman, que é um médico maravilhoso e que me fez também ver com outros olhos a questão do estilo de vida, que acaba sendo uma coisa fundamental aí para a saúde e também para a beleza. Exato, porque não existe beleza sem saúde, né, Denise? Não existe beleza sem saúde, e até como eu tenho uma formação muito clássica, né? Hospital das Clínicas, quando eu estava lá fazendo a residência de dermatologia, eram enfermarias, né? Com pessoas com doenças bem graves, né? A gente focava na E doença. exatamente, micoses profundas, hanseníase. E aí depois, quando eu de alguma forma fui fazer a parte de cosmiatria também, enfim, tratar uma paciente minha que queria melhorar a pele e tal, eu me sentia em conflito. Como é que eu posso estar Ter aprendido tratando só aquelas doenças e ficar isso? mexendo com perfumaria, eles diziam assim, né? Exatamente. Havia, acho que hoje não deve ter mais, mas existia um preconceito também entre os médicos. Existe. Ah, você não é dermatologista, isso aqui é estética, não sei o quê, só Não, quer ganhar dinheiro, umas coisas assim que tinha. exatamente. Eu acho que isso foi assim bastante traumático para mim, porque muitos professores assim renegavam totalmente, né, e te colocavam assim como persona não grata porque tinha escolhido de alguma forma essa área. Foi difícil assim atravessar esse, né, caminho e conseguir, né, vamos dizer, ver a pessoa como um todo. Uma vez num ambulatório da faculdade, já quando eu começava a ser professora na Faculdade de Medicina de Jundiaí, uma das pacientes pediu para falar comigo e ela foi tão assim contundente, tão agradecida, justamente pelo fato de ter sido de alguma forma tratada, vista, né, como uma pessoa completa e disse que o que ela havia melhorado de externamente com algum tipo de procedimento tinha melhorado tanto a autoestima dela que ela tinha seguido em frente, ela queria me agradecer. Isso é uma grande verdade. Então eu, por exemplo, pertenço a essa linha, nem é conservadora, é uma linha meio que incompleta, que então a dermatologia era para você ir no dermatologista quando você está doente, com alguma doença na pele. E a Denise, com toda a delicadeza dela, olha, aqui tem uma manchinha, vamos tirar essa manchinha, aqui tem um escurinho, melasma que chama, né? Ou é mulher? Não, mulher tem cloasma, né? Homem, Não, é melasma, é melasma. melasma. É... E aí começamos a fazer isso, coloquei um botox aqui, foi ficando com cara de inteligente. Mas o que eu quero dizer com isso é que a autoestima vai lá pra cima. É, Por isso que é bom se cuidar, quer dizer, quando você mexe, fez um procedimento, você tem uma ideia de como dar uma atualizada na tua pele, ou até no teu no desenho da tua face, sem obviamente se desfigurar, você tem uma ideia de como que vai ser se você também mudar hábitos de estilo de vida, se você começar a dormir cedo, no escuro total, se você prestar atenção na tua alimentação, é, se você fizer movimento, se você é. fizer uma boa gestão das emoções, você vai demonstrar que a vida está te tratando bem, porque você está se cuidando. A É, vida está te dando de volta. exatamente. Isso é como se fossem duas pontas, né, de algo que a gente está conversando. Porque você me chamou a atenção sobre isso, porque também, de repente, não adianta a pessoa ter um estilo de vida assim ruim, né?
aquela pessoa que não se alimenta bem, aquela pessoa que dorme todo dia à tarde, aquela pessoa que fuma, ou enfim, Fuma, bebe, se droga, não se tudo que cuida. for, e depois ela quer vir aqui e eventualmente ter um clique de um dia para o outro e conseguir melhorar a E aparência. qualquer coisa põe a culpa no médico, é sempre a culpa do médico. Exatamente. Então hoje eu estou ligando, tentando fazer essa conexão, né? É, você quer estar mais bonito, mas a coisa tem que vir assim como um De todo, dentro para né? fora também. É, Ação e conjunta. Eu sempre digo é, que é uma ação conjunta. O exatamente. médico cuida de você enquanto você se cuida. Exatamente, porque acho que se eu perguntar, Alexandre, isso me deixa muito impressionada. Eu pergunto para 10 pacientes, hoje em dia, assim, nessa vida que nós temos, como que está a qualidade do sono deles? Pelo menos 7 a qualidade está ruim. Desses 7, talvez já metade tome remédio para dormir, assim, há bastante E tempo. nem funciona tão bem. É, mas sabe o que me impressiona também uma outra coisa? Porque aí muitas dessas coisas são imputadas porque é assim mesmo. E é assim mesmo, as pessoas vão dormindo mal porque E vão vão perdendo ficando. energia, e quando tem 50 Exatamente. anos já se sentem absolutamente velhos, com artrite, com um monte de doenças inflamatórias, degenerativas, e a pele vai seguindo ali Esse essa. caminho, esse caminho. Exato. Você vai olhar para essa pele, ela tá congestionada, ela tá manchada, até o próprio melasma, né? É na verdade um caminho que uma pele segue aí, porque está sendo muito bombardeada. Então é um jeito dela acabar se manifestando, manchando, né? Pensa na Então, banana, a casca de banana, conforme a fruta vai envelhecendo, ela vai ficando, sei lá, machucada, escura. E a gente também, se a gente, por exemplo, não tiver um viço. exatamente. Se pegar a maçã, né, que você corta e ela vai escurecendo assim, ou aquelas que estão a casca já tá toda machucada, tal, você vai olhar dentro, o que que você espera encontrar, né? Exato, olha que insight interessante, né? Olha para fora, você vai ver dentro. Aí alguma pessoa vai pular e vai falar assim: não, mas isso é genético, eu tenho isso aqui, eu desde os 30 anos, sei lá, 29, 25, é genético. E essas pessoas esquecem que você herda uma predisposição genética, não uma praga genética. E isso é outra coisa que eu acho impressionante, né? A gente considerava a genética meio assim absoluta, né? Determinismo genético, ainda muitos Exatamente. médicos de ponta consideram. E eu tive uma história que quando eu estava lá pelo, sei lá que ano que era, terceiro ano da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o professor de genética chegou e falou assim, ó gente, nós vamos fazer uma experiência aqui, né? Metade do grupo vai ter aula e depois vai fazer a prova. E metade do grupo não vai ter aula e vai fazer a prova também. Imagina que, né, imagina que peso que você dava para a genética, assim, quer dizer, é isso aí, tá escrito, é aquilo e pronto, e eu fui Isso. do grupo que não tive aula e foi lá fazer a prova. Então, assim, é uma ideia muito ruim. E hoje, né, nessa nova perspectiva, né, você pode falar mais sobre epigenética, né? E Epigenética é aquilo que está do lado de fora do DNA, naquela estona, que o DNA é aquele fiozinho que está lá enroladinho, mas perto do fiozinho tem toda uma estrutura de proteínas e outras substâncias, como por exemplo radicais metila, que vão se juntar e vão determinar quando que vai abrir essa cápsula naquele lugar onde vai se manifestar então essa genética. E isso vai depender de fatores ambientais. ou seja, não existe esse determinismo. Você de alguma forma, com seu estilo de vida, pode Fazer ali ajudar, abrir ou não né? abrir. Exatamente. E isso é impressionante, não é? É impressionante. Então, quer dizer, o ambiente ajuda você a determinar. Fatores ambientais e comportamentais
vão ajudar a determinar se essa predisposição genética vai ou não se manifestar. Essa é a vida da maioria das pessoas. Agora, o que me deixa um pouco impressionada é como é, essa questão, por mais que acho que hoje tá melhor, se fala mais do estilo de vida, se tenta, vamos dizer, compreender e ajustar. Mas assim, ainda o médico é um pouco assim, ele não é voltado, né, para pensar na saúde da pessoa via estilo de vida. Ele é mais treinado Farmacologia. Isso, para dar um remédio, Dar um né? remédio. É porque o ensino médico no mundo é pautado pela indústria farmacêutica. Não estamos falando mal da indústria farmacêutica. Eu acho que eles têm um papel imenso. Que bom que ela existe, que bom que existe essa tecnologia que nos permite fazer coisas incríveis que antes não dava para fazer. E ela não está errada em querer divulgar os produtos dela. O problema é que é só ela. Então você tem hoje a revista brasileira ou americana, sei lá, de qualquer especialidade que você quiser. A sociedade brasileira ou americana, de qualquer especialidade que você quiser. Se acabar o patrocínio da indústria farmacêutica, não tem mais congresso, não tem mais publicação, entendeu? E eu estou aqui falando de revistas importantíssimas, até mesmo o New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association, grandes publicações. Então aí até já tiveram livros como o da Marcia Angel, acho que foi no ano 2002 que ela publicou, falando, gente, é tudo patrocinado pela indústria, é tudo a indústria que determina o que vai sair. Ela foi editora por acho que 10 anos do New England Journal of Medicine, ela tem esse livro que falava sobre isso. Então, às vezes a gente se revolta por causa de não ter mais nada, não tem espaço para mais nada. Então, se você começa, daqui a pouco na mídia vai falar assim, medicina alternativa não presta. Já chama de medicina alternativa, quando na verdade pode ter muita ciência por trás, mas porque não usou o fármaco, entendeu? Então tem muita coisa aí que, embora tenha coisas muito boas da indústria farmacêutica, nem todos os padrões podem ser aceitos para tudo. Então hoje você tem um padrão de eficácia onde, por exemplo, tudo é comparado com placebo. Isso é muito bom. E aí eles tentam justamente eliminar esse fator placebo, que é o fator da água com açúcar no remédio, né? Que você não põe nada lá dentro, uma substância inerte, e aí você compara com o remédio que você quer dar. Então você tenta tornar esse placebo o quanto mais inócuo, e quando na verdade as pessoas não pensam no poder que tem entrar no consultório do médico, dar a mão com o médico, falar com o médico, ouvir uma palavra de esperança do médico. A tua pele já melhora só de ouvir falar que você, olha, eu examinei, eu entendi o que você tem. O jeito que o médico vai falar o que você tem, a esperança que ele vai te dar, tudo isso é muito importante. Eu acho que é o que você está falando. Ao longo do tempo mesmo, nós médicos fomos esquecendo esse papel terapêutico, né? Quer dizer, o médico é também assim, ele vai cooperar com a cura, com a melhoria daquele paciente por causa disso, por causa dessa conversa, por causa dessa interação, por causa dessa empatia, e isso vai significar bastante. E eu acho que aqui a gente ainda, felizmente, tem assim muito essa atenção ao paciente. E até porque também eu sou dermatologista e a gente, na verdade, aprende a olhar, porque a lesão que a gente vai observar, ela tá fora, ela tem formato. Então a gente tem até que ter muita assim, atenção, foco nisso, de ver o paciente, porque a gente vai descrever aquela lesão, a partir disso vai ter um diagnóstico, né? Mas é preciso tomar cuidado, porque hoje, às vezes, nem se examina o paciente e já se vai para um remédio, ou então
para fazer 1000 exames laboratoriais que, né, de Aquela repente... conversa que a gente tem com o paciente ali, sentado, que às vezes nada tem a ver com o problema do paciente. É, Esse mas paciente são vai perceber que você é pessoas... gente, É, que você também compartilha de coisas que ele tem. E na hora que você propuser um tratamento que pode assustar o paciente, às vezes por ser agressivo, precisa desse tratamento, o paciente vai confiar muito mais em você. Vai entender que tem em você um ser humano que vai entender os possíveis efeitos colaterais, vai dar para conversar. Então, você pode ser uma ótima pessoa de fazer o diagnóstico, mas se você não conversou direito com o paciente, ele vai ficar distante de você. exatamente. Provavelmente nem vai querer embarcar no teu tratamento. E justamente assim que começou, né, essa questão de eu me formar, ter tido um aprendizado tão bom, uma formação tão boa, conhecer tantas doenças, mas de repente vinha uma paciente e eu ficava conversando com ela, e ela, doutora, será que dá para melhorar um pouco minha pele, não sei o que, e vai, uma demanda. Naquele tempo, se a gente falasse de um hidratante, Já era uma grande já coisa. era. Não, mas alguns professores falavam: isso tudo é bobagem, isso tudo é bobagem. E hoje você tem uma ciência, né, em cima da hidratação, a dermatite atópica, é fundamental a hidratação para manter a barreira cutânea, que é a função da nossa pele, né, nos proteger, interagir. Então, olha como as coisas foram mudando a partir de demandas que podem estar ligadas mais à aparência, mas de repente são de uma pessoa, né? Nós todos nos entre aspas, preocupamos com como nós estamos passando para nós mesmos quando olhamos no espelho e até mesmo para as outras pessoas, até nossos familiares. A gente quer sentir que as pessoas veem harmonia quando a gente está por perto. E isso implica saúde, e a pele mostra muito a tua saúde. Então é uma conclusão natural imaginar que o dermatologista vai ter um papel central. Se ele não tiver esse papel central, vai começar a entrar no mercado pessoas que nem formação em dermatologia têm e que percebem isso, mas não tem o mesmo background, não tem a mesma solidez de conhecimento, enfim, porque todo procedimento é delicado, todo tratamento é um voo que você alça, né? Você vai pilotar, e aí algumas vezes você pode ter alguma complicação porque simplesmente não está sendo ocupado às vezes pelo profissional que deveria ocupar isso. Não acha, Denise? Sim, eu acho que hoje em dia está havendo uma deturpação disso e às vezes é até difícil de você conversar porque pode parecer que você queira deter para você um tipo de conhecimento, é só, enfim, o dermatologista que lida com isso. Mas acontece que para tudo na vida você tem que ter uma formação, você tem que ter um treino, você tem que ter conhecimento. E como o mundo, né, da cosmiatria é um pouco glamuroso demais, porque ele envolve, né, procedimentos, claro, muitas vezes há um ganho maior, tudo isso, há muitos profissionais assim sem formação, não, às vezes não por culpa dele, ou por isso ou por aquilo, mas enfim. Por força do mercado. O mercado quer e ele não tem. Exatamente. Então ele vai lá e oferece aquilo e não, né? E o que as pessoas têm que entender é que quando você vai vai fazer um procedimento, você automaticamente já tem que estar preparado para eventualmente qualquer complicação que ocorra, porque podem ocorrer, você tenha preparo para tratar aquilo, né? E isso é algo que está assim hoje acontecendo demais e as pessoas simplesmente ficam largadas ali com a complicação, né? E porque não houve o preparo anterior, tá? Sim, não se dá importância, né, pro evento do procedimento. Exatamente, exatamente. E uma das questões que eu mais respeito hoje em dia é isso, é que você
tem que também estar associando as duas coisas, né? Você tem que conhecer seu paciente, você tem que observar o estilo de vida para ajudá-lo da melhor forma possível. Agora, tá cheio de pessoas que querem milagres e põe mais um pouco de preenchimento aqui, faz mais uma coisa ali, mas o que está vindo de dentro está tão ruim que não tem fim, né? Como você tratar, assim, pôr água num lugar que está furada e nunca vai ser o suficiente. Então, essa conciliação de estilo de vida com aquilo que você possa ganhar a mais sobre os procedimentos que existem hoje em dia, que eu acho interessante, né? É interessante e eu acho importante de comunicar para o paciente. Eu tinha um amigo que é cirurgião plástico, ele me contou que ele muitas vezes fala para o paciente, não, nós não vamos operar, vamos deixar como está, porque do jeito que está, não fica melhor. Entendeu? Eu acho muito legal esse procedimento, porque depois vai dizer que foi o médico que piorou você. Exatamente. E nós temos assim inúmeros procedimentos, por exemplo, que são para que o colágeno melhore. Então eu vou fazer uma bioestimulação, onde eu vou colocar um produto, aquele produto tem capacidade de estimular, de fazer mais colágeno e aí você tem um tônus melhor naquela pele. Ou então eu vou fazer uma tecnologia tipo um laser que também pelo estímulo do calor eu vou conseguir uma resposta interessante. Só que se assim há uma qualidade, né, um estilo de vida que detona aquilo a cada momento, é como se não adiantasse. Contra corrente, entendeu? É que nem um cara com muita ansiedade que vive tomando café o tempo inteiro, porque o café é um estimulante do sistema nervoso. E aí esse cara, ele quer um calmante do médico, ele quer um antidepressivo, ele quer um ansiolítico, diz que não dorme, mas fica com a luz acesa um tempão, fica na tela do celular um tempão, e aí ele quer ir no médico dizer que está com problema, que quer dormir. Aí o médico fala alguma coisa do café, esse paciente fica com raiva do médico. Entendeu? Verdade. Mas eu prefiro pegar o paciente para mim que não fica com raiva e deixar o outro passar em outro médico até o dia que ele perceber que ele tem que voltar, ele tem que fazer a coisa certa no estilo de vida dele. Outro dia atendi um paciente e aí ele tinha acho que uns 50 e poucos anos, mas aí assim, ele estava já com bastante sobrepeso, talvez até já tivesse entrando na obesidade, ele já tinha tido alguma coisa cardiovascular assim importante, ele estava não conseguindo dormir, não conseguia dormir, dormia 1 hora, acordava tal, e ele vinha porque queria tratar uma papada, né? Como é que você vai fazer isso? Ele já está no sobrepeso, aquela papada está se ele já está alimentando. inflamado ali, daí eu vou lá, eu acho Vai isso... virar uma balbúrdia aquilo. Não, eu acho se aproveitar do paciente, né? Se você não conduz para a verdade, assim, o que adianta nesse momento você tirar um pouco de gordura aqui? Tá tudo A pessoa só enxerga meio esse errado. pedaço aqui. Mas é difícil às vezes, porque é isso, porque cria-se uma expectativa, é difícil às vezes você ter um estilo de vida adequado, difícil começar, não é? Mas acho que cada pessoa se tem uma reação a Pode alguma coisa, porque eu me lembro de mim. Eu tava. Todo mundo, nós médicos, parecemos santos que fazemos tudo certo, estilo de vida maravilhoso. E não é assim. Então todos nós passamos por caminhos mais difíceis, onde a gente às vezes ganha peso, não se sente bem, não dorme mal, fica de mau humor, não se vê bem, se vê que está deteriorado, a roupa não entra. E aí eu lembro que eu estava nessa situação e eu estava na Oscar Freire, uma rua aqui de São Paulo, que tem muita loja de roupa bonita e tal. E aí a gente viu a Paty, minha esposa, falou num sapato,
olha que sapato legal. E era um sapato extremamente charmoso, tal, não era um sapato normal. Aí eu olhei, eu falei, eu quase entrei na loja. Eu falei assim, pra mim, pra ela, pra quem quisesse escutar. Até esse sapato ficar bem em mim, porque o que adianta eu estar com esse corpo horrível e esse sapato bonito? Eu vou me cuidar. O sapato fez com que eu entrasse num ciclo de saúde. O sapato que eu acabei não comprando, mas eu fiquei muito contente depois que eu me vi melhor, entrar em uma loja, comprar uma camisa que me ficou bem. Foi uma maravilha. Então, eu acho que depende do teu estado de espírito. Você tem que estar com a mente ok também para isso. É verdade, é o que você falou, né? É um fato assim, um sapato, né? E você motivou, né? Né? E eu também concordo totalmente com você. Eu, assim, sou uma pessoa com workaholic, né? Então, trabalho demais. Me acho saudável, assim, É bom a gente porque se sentir não, exemplo, não, sentir que faz tudo certo, mas assim, eu me acho saudável, mas assim, tava indo por um caminho também, assim, exagerado, saudável demais. exagerado, porque tava começando a dormir mal, tinha, assim, passado pela menopausa que de alguma forma nos desorganiza bastante, emocionalmente também, então aí tava ganhando peso, e vai virando um círculo vicioso, tava com um estresse muito grande, fui presidente da sociedade, aquilo. Eu lembro de uma vez assim, chegando no Rio para a reunião, eu travei, as minhas costas doíam tanto que eu não consegui. Então, também assim, uma desorganização progressiva, né? E que de uma certa forma, como eu me achava muito saudável, não tinha tido nada de. Então, assim, estava indo naquele caminho. Veio a pandemia e eu, na verdade, tive tempo, sem ter escolhido o tempo, que eu não tinha Não tinha paciente, mais o que fazer. não podia atender os pacientes. E eu comecei a me organizar, comecei a ver tudo aquilo, comecei a entrar num ritmo melhor e começar a cuidar disso, daquilo, ouvir muita coisa. E assim, eu emagreci uns 10 quilos. Descobrir que existe vida além do trabalho, né, Denise? Exatamente, Vida, outras coisas. exatamente. E aí, assim, daí recebo elogios porque tô bem e tudo, mas assim, tem um componente de tentar um bom estilo de vida, né? Acreditar nisso. Também teve Senão um. você não teria tido esses insights, porque isso É, envolve olhar para outras coisas, a gestão das emoções. exatamente, que talvez seja o mais difícil, né? E talvez está no âmago de tudo, porque para você querer mudar, por exemplo, teu movimento, fazer mais ginástica, isso tem que vir de dentro. Tem que ter um gatilho interno para isso, que nem o sapato foi o meu. Exatamente, exatamente. Mas agora vamos então, até aqui a gente ficou falando mal dos procedimentos, que não é para fazer, que então você devia mudar teu estilo de vida, você não tem que procurar nada. Agora nós vamos entrar no tempero, né? Nós vamos entrar no outro lado, porque você falou há pouco, por exemplo, do colágeno. E o colágeno é o que vai te diferenciar, o que vai diferenciar aquela pessoa velha com a pele toda flácida, daquela pessoa bem nova, com a pele túrgida, legal, viçosa, é o colágeno. E aí a ciência está descobrindo jeitos que, como a doutora Denise falou, bioestimulação, quer dizer, você vai estimular o teu sistema biológico para tentar, de acordo com a tecnologia que a gente tem à disposição, melhorar esse colágeno. E aí estudos mostram que alguns procedimentos melhoram. Que mal há, pessoal. Vamos melhorar a nossa pele. Então, quando que está indicado esse tipo de procedimento? Olha, a gente começa a perder colágeno significativamente já meio a partir dos 30 anos. O que significa perder? Na verdade, a gente acaba não tendo uma produção igual aos primeiros anos, né? E também, devido a uma série de acontecimentos, a qualidade desse colágeno também vai piorando, né, com o passar do tempo.
É interessante essa questão de como o passar do tempo, porque, claro, o tempo passa e você é um ser vivo, né, que tem inúmeras características, então há um desgaste, como haveria um desgaste para qualquer coisa. Mas por isso que a gente está insistindo tanto no estilo de vida, porque o estilo de vida, através de uma boa alimentação, exercícios moderados, bom sono, controle das tuas emoções, vai deixando com que essa estrutura que você tem possa estar na melhor condição, né, que ela poderia estar com aquele desgaste, com aquela idade. E então esse é um ponto importante para a gente indicar. Hoje, uma pessoa bem cuidada, lá pelos 35 e tal, já merece uma bioestimulação, que na verdade é como se você tivesse um potencial de um creme melhor que você coloca lá dentro, você vai colocar uma substância que tem uma capacidade de dar um estímulo a mais para a produção de colágeno que você não teria sem ela, né? Como se fosse Então, um creme interno, você vai colocar dentro da pele. exatamente. Mas não é um creme, é uma substância. E isso ocorre porque a gente vai conhecendo mais sobre todas as estruturas, os receptores, toda a bioquímica que existe ali, vai vendo que tem essas possibilidades, né? Que você dá esse estímulo aqui e você vai ter aquela resposta ali. Então hoje a gente tem assim uma abordagem mais preventiva, né? Bem diferente do que acontecia 50 anos atrás, que uma mulher que se cuidava, tudo chegava lá pelos 65 e ia lá fazer uma cirurgia plástica, só que ela acabava cortando um pedaço da pele, esticando tudo E aí e se via, todo mundo via que ela fez alguma coisa. ficando nítido que ela fez algum procedimento. Ela está com a pele mais esticada? Ela está com a pele mais esticada. Está natural? Não, nem tanto. Às vezes o olho muito arregalado e tal. Nada contra a cirurgia plástica que tem toda. Hoje também isso evoluiu demais. Exatamente. Eu só estou dizendo que o que se pretende hoje é ir aos poucos, né? Se dando estímulos pequenos aqui e ali que vão construindo isso. Então nós temos os bioestimuladores, nós temos os biomoduladores, que são também produtos de ácido hialurônico, tal, que também convivem ali, fazendo uma melhor comunicação entre as células. Então a gente tem as tecnologias que vão, por exemplo, tem um ultrassom que você encosta na pele da pessoa, você sabe em que profundidade você está vendo isso ali. Ah, então eu quero estar numa profundidade maior para estimular lá a fáscia, dar um efeito lifting. Então eu já conheço aquilo, eu já sei quanto calor pode ser dispensado ali, eu já sei que efeito vai ter, né? E tudo isso graças a conhecimento, tecnologia. Então a abordagem hoje é muito essa, é você ir tentando a cada momento dar aquela melhoria e ir aos poucos, e mantendo. Então eu tenho pacientes que começaram a tratar com 40 e com 60 elas estão praticamente melhores. Elas né? se sentem, elas olham no espelho e estão muito contentes, e as outras pessoas também elogiam, né? Se por exemplo ela tinha mais ruga de expressão, para ela foi mais interessante o Botox. Se ela tinha uma pele mais clara e fez mais rugas externas, talvez um peeling, um laser de CO2. Você tem que ir, vamos dizer, detectando qual é o lado mais frágil ali, onde você agiria melhor e compondo esse trabalho que é bonito, né? No trabalho de juntar a questão Faz nuances, cada vez que o paciente vem, são discutidas algumas coisas. Exatamente, exatamente. Mas é interessante, né? Porque até hoje, assim, até porque nós estamos falando de muitas dessas, por exemplo, Botox é de 90, né? 90 foram os primeiros trabalhos, né? E aí deixava as pessoas todas com... e aí exagerava, né? Hoje se vê que
a toxina botulínica não é só também a questão de paralisar o músculo, mas ela mexe em neuromediadores, então ela melhora a qualidade da pele, então você vai juntar isso a alguma outra coisa. O ácido hialurônico, que era o preenchedor para um suco, hoje você pode fazer projeção, você pode fazer a bioestimulação, você pode, na verdade, assim, melhorar um volume que tá... Enfim, você vai... E tudo porque, assim, a tecnologia vai melhorando e você vai tendo mais diferenciação, né? A física e a tecnologia acompanham a estética, né? Exatamente, não é interessante? Então, assim, eu acho que vai acontecendo assim. Agora, eu acho que também é ruim quando se começa assim, ah, eu quero ser natural, então natural, não vou fazer nada de nada, porque não é natural, né? E como se às vezes esse preconceito também não pegasse nas pessoas, né? Por que que eu não posso querer, por exemplo, Parece que tá você é lá... superior àquele outro que foi procurar uma solução. Exatamente, exatamente. O que que você acha disso? Eu não sei, acho que se a pessoa não interfere com minha decisão de usar essa tecnologia, se ela se sente bem, às vezes ela tem os motivos dela, talvez ela está doente, talvez ela teve alguma doença que se assustou, então parou de, né, usar alguns produtos químicos, e aí fica sem, por exemplo, pintar, a mulher pinta muito o cabelo, e aí ela parou de pintar, então aquele cabelo branco vai aparecer. E às vezes assim, fica com a aparência envelhecida, mas ela está feliz. Aí, Então não, aí tudo tudo bem, bem, pô, tá aí tudo tudo bem. bem. Eu também acho. Desde que você não seja contra eu fazer as minhas coisas, está tudo certo. Os dois lados, né? Porque se eu quero deixar meu cabelo branco e me sinto bem, perfeito. Se eu não quero fazer maquiagem nenhuma é porque eu me sinto bem e quero, eu que quero isso, ok, também tudo bem. Agora, se por outro lado eu quero, ou se por outro lado eu não vou sair de casa sem uma maquiagem, porque, enfim, ninguém também pode me criticar porque eu quero isso, né? Exato, acho que nisso cada um tem que ter o seu, É, sua nem de um personalidade. lado nem de outro, Exato, e os né? exageros vão acontecer dos dois lados. Você vai ter aquela Exatamente. pessoa que, meu Deus do céu, e aquela que, meu Deus do céu, do outro lado, né? Não deixa quieto, não faz nada. Agora, Mas você sabe que isso também nós somos pessoas, graças a Deus, né? Então, uma paciente que inclusive assim, acadêmica, médica, estudiosíssima, veio uma vez e entramos talvez nesse assunto, ela falou, eu não quero fazer nada, porque tudo isso é uma futilidade, e não sei o que, uma besteira, tarará, a radical de um lado. É claro, você vai fazer o que você quiser fazer e tudo. Passou o tempo. Um bom tempo depois ela volta, tinha se separado do marido e não sei o quê. Aí ela vira e fala assim: você tinha razão, porque as coisas não são assim, né? Eu a gente também muda de tinha ideia. que me preocupar um pouco com a minha aparência, não era tudo só a cabeça, né? Porque eu sou uma professora, então sei lá, não preciso me cuidar ou não preciso. Enfim, Isso. Eu acho que a gente tem que evoluir. E cada um tem sua história de vida. Eu mesmo era contra essas coisas de não vou ficar aplicando essas coisas em até o dia que, bom, a Denise sempre foi minha médica, dermatologista. Então ela sempre, né, aquela coisa, é uma pessoa extremamente respeita o teu espaço. Então, vim fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Até o dia que eu descobri alguma coisa, que eu vejo essa clínica linda com tanta coisa, aí eu comecei a ficar curioso. mas você é um exemplo excelente assim de abertura, né? Foi enxergando alguma outra coisa e fez, e não era porque Demorou, tinha demorou. falado isso que não ia fazer aquilo, né? Eu acho que é importante também a gente ser flexível, né? Eu diria que sim, inclusive se a gente fala em envelhecimento, o que é o envelhecimento se não a rigidez? Pois é, Não de nada de um código cabeça, de de tudo, flexibilidade. exatamente. Mas então falando de produtos, Por falar em envelhecimento, só deixa eu falar essa, porque eu acho tão bonitinha. Eu tenho uma paciente que tem 84, né?
eu tenho várias pacientes, aliás, isso é impressionante, né? No começo do meu consultório, assim, um ou outro com 80 anos vinha se arrastando por causa de algum problema, assim, Hoje enfim. estão bem melhores. Hoje tem muitas senhoras saltitantes, senhores elegantes com 90 e tal, e todos, né, assim. Isso está mudando mesmo. E essa também se trata e se cuida. Até um dia eu falei pra ela, mas por que você não faz a faculdade de terceira idade? Ela, não gosta desse negócio de faculdade de terceira idade. Faz a da não primeira sei o mesmo, quê. tenta no vestibular. E aí ela falou assim, e depois assim, quando me perguntam que idade eu tenho, eu falo, depende. Hoje eu nasci com 15 anos, hoje eu acordei com 15 anos, amanhã eu tô com 25, depende do meu estado de espírito. E é um pouco assim, porque quando você tá toda flexível, você tem idade, né, de jovem. Exato, eu gosto de dizer que eu tenho 5 anos, porque a minha esposa sempre fala, "Pô, você tem 5 anos, pô. E você Então, gostou. gostei, 5 anos, tá ótimo. Entendeu? Aí, falando em produto, eu sempre fiquei me perguntando, até hoje me pergunto, o exagero, será que tem problema? Porque, de bem ou de mal, todos esses produtos têm algum conservante, tem algum, sei lá, parabeno, se não é parabeno, algum outro bactericida, antibiótico, porque ele precisa de vida de prateleira. Isso a gente até conversei com você quando eu estava muito mais focado nisso anos atrás. É, verdade. O que você acha disso? Isso hoje eu vejo como um convite para não ser exagerado. Eu acho que tudo é o não exagero, nem para um lado nem para o outro. Eu acho que assim, de uma maneira geral, houve também uma evolução muito grande da questão dos produtos industrializados, né? Muito conhecimento, muita melhoria. E também houve muita concorrência, porque nos últimos anos também, até as grandes marcas e tal, elas têm que olhar um pouco em volta, assim, se mexer um pouco, porque muitas marcas menores, com às vezes propostas mais naturais, também chegam, e isso tem que, enfim, ser discutido. Agora, de uma maneira geral, as quantidades colocadas desses produtos, quer dizer, até por exigência do mercado, os produtos todos foram melhorando, né? Foram sendo retirados. É uma limitação. É uma limitação, porque Você não consegue distribuir para o mundo inteiro e garantir que a pessoa vai comprar você tem que ter lá algo no Afeganistão, na loja, aquele mesmo produto que foi fabricado há 5 meses atrás. Você não pode esperar, mas eu penso que deve ter um equilíbrio, você não precisa rejeitar completamente, porque na medicina a gente sempre fala o seguinte, você tem que pensar no bem que o remédio vai te fazer versus o mal que o remédio pode te fazer. Então, o remédio lá é bom, mas ele pode acabar com o teu rim, pode acabar com o teu coração, pode acabar com o teu fígado. E aí, bom, depende. Você já estava pensando que eu não ia recomendar esse remédio, né? E se a doença for tal que você tem, sem esse remédio, uma chance de 90% de morrer? Com o remédio, você tem uma chance de 50% de morrer. Não, e outra coisa, eu acho que para nós, na área de dermatologia, dá para usar como exemplo disso que você está falando, o próprio Roacutan, né? Sem querer citar nomes comerciais, mas a isotretinoína, que é aquela substância que trata acne, né? A acne é muito mais perturbadora do que parece para os adolescentes e jovens, né? Muito. Então, assim, leva muitas vezes a uma depressão e tudo. E o Roacutan, esse medicamento, quando bem indicado, né, no sentido de que, enfim, o médico também estudou para isso, para ver restrições que possam haver, riscos maiores ou menores, enfim, mas bem avaliado, com critérios que existe a necessidade de alguns exames que vão observar certas monitoramento e você medica com aquilo, nossa, 90 e tantos por cento vão ter um resultado assim de Dá uma limpada, tratamento, de qualidade e de felicidade
é muito maior. Então, o risco-benefício e assim, o risco pode até ocorrer, mas ele é contornável a tempo. Então, você teve alguma coisa? Tá bom, você vai parar, não aconteceu nada, né? Mas assim, não perca a possibilidade de um efeito excelente para uma acne detonante, porque é um remédio perigoso, Pois etc. é, eu acho que quando essa pessoa está envolvida nisso, está com a cara pipocada de acne, ela começa a perceber a importância de existir esse tipo de solução. Existem soluções de estilo de vida? Existem. Só que poucos de nós estamos dispostos culturalmente a adotar. Ou às vezes o procedimento para conseguir isso junto com o teu médico pode ser um procedimento caro. Por quê? Ah, mas esse estilo de vida não é caro. Sim, mas e para descobrir qual é a faceta do estilo de vida? É, Tem um componente hormonal, tem um componente hormonal androgênico. Esse componente anormal, você vai fazer um exame de sangue nessa pessoa, está tudo normal no sangue dela. Aí você tem que começar a pesquisar hormônio no líquido intersticial, como por exemplo a saliva. E aí você vai entrar em exames que não tem nos convênios, aí você começa a pagar uma fortuna. Ah, tudo bem, mas eu pago. Você paga o primeiro, mas agora a gente fica olhando em função do teu estilo de vida o que tem que mudar, o que você tem de diferente. Essa medicina também existe. E às vezes você pode fazer as duas coisas, por que não? Vamos melhorar você agora, e agora pouco a pouco você vai melhorando o teu estilo de vida. Isso me parece muito sensato. Você não vai exatamente. depender do produto a vida inteira. Exatamente. Às vezes, até um medicamento desse tipo é o ponto de partida para começar uma resolução de mudar o estilo de vida, né? E os produtos para o cabelo? Porque eu sei que agora você começou aqui na clínica o que você chama de spa do cabelo. É, o cabelo também, assim, é interessante, né? Quando eu dou aula de cabelos para os meus alunos, eu falo assim, o cabelo, ele não é essencial à vida, quer dizer, se a gente não tivesse cabelo, aparentemente a Sobrevive. gente sobrevive, não, né? No entanto, você já viu, assim, como assim, a indústria que gira em torno disso, assim, de tudo que é envolvido com cabelo, A moldura do corpo, a moldura do é. rosto, né? E outra, quer fale isso ou fale aquilo, se eu atender 10 mulheres com problemas variados, aquelas que têm queda de cabelo, elas choram na consulta. E uma paciente que eu digo, às vezes, muitas vezes, que tem um câncer de pele, não chora. Então, assim, tem um componente, assim, ligado à aparência, à questão que é impressionante, né? E eu posso dizer também isso porque nos anos de 95 por aí eu participei é, de um estudo, né, sobre a primeira droga para calvície masculina, que é a finasterida. Maravilhoso até, porque tive oportunidades de ter contato com colegas estudiosíssimos, foi muito rica essa pesquisa. Mas naquele tempo, cabelo era assim sem importância para o dermatologista, assim, tipo, é, enfim, sempre o mesmo jeito. A partir disso, talvez assim acendeu esse conhecimento, né? E hoje nós temos assim uma subespecialidade quase, né? Estudando todos os tipos de alopécia e também a própria assim qualidade estética do fio, a cosmiatria, toda o conjunto de ações que se pode fazer. Então é uma área que evoluiu muito e que, aliás, eu fico impressionada, eu adoro cabelo, porque eu acho assim, o cabelo, ele nasce, cresce, morre e nasce de novo, dentro de você, entendeu? Olha que E legal, tem um ele significado simbólico. E eu tô é, procurando voltar meu cabelo aqui, graças à doutora Denise, tá vendo? Mas é um não, serviço muito difícil, porque não, mas sabe, assim, e outra coisa que eu fico impressionada é a conexão que existe, né? O Covid me causou queda de cabelo. Por que o Covid causou queda de cabelo? Porque o crescimento capilar gasta muita energia. A hora que você é atacada por esse vírus que causa uma inflamação, vai fazer você se mobilizar, gastar energia. qualquer vírus, qualquer virose. Qualquer virose, né? Essa chamou a atenção aí.
Então, o teu organismo, que é super sábio, ele fala assim: para de cair, de crescer o cabelo. E eles entram todo na fase de repouso e caem. Então, assim, você está tendo queda para preservar uma energia que nesse momento está sendo utilizado para outra coisa, né? E uma das coisas que vão demandar essa energia, estresse. Você começa a ter muito estresse, você começa a dormir muito tarde, entendeu? E aí teu corpo precisa parar processos como o do cabelo para se manter. Exatamente. Então o cabelo ele funciona como um anexo nesse sentido. Então, se tiver tudo bem, ele é o segundo lugar do organismo assim em troca celular, em crescimento e tal. Mas ele é afetado muito mais porque ele recebe essa ordem. Agora não é sua vez, então para aí e aí ele enfraquece. Mas ele é muito interessante, né? Porque ele denota desnutrição também, né? Alguns minerais, Ele apresenta, enfim, o ele é um metabolismo, a marcador, glândula né? tireoide. Exatamente, né? Reflete diretamente no cabelo, então é muito interessante. Agora é passível de um charlatanismo no extremo, porque como o cabelo às vezes está caindo, depois ele para de cair, tem um monte de drogas por aí milagrosas que se você tomar vai Porque parar. como a doutora Denise falou, o cabelo muitas vezes ele cai agora, Mas mas volta. depois eliminado o fator estressante, vamos chamar assim, estressante não quer só dizer estresse mental, mas pode querer dizer uma Físico. doença, vai voltar. Então, eu vou fazer um tratamento. Se o tratamento for longo o suficiente, você vai ter uma porcentagem de pacientes que melhorar, voltou a nascer cabelo em você. Exatamente, exatamente. E às vezes não tem nada a ver com o remédio. Existem coisas assim, caseiras, que se falam, e eu ouço muito, e queria saber se é verdade. Massagem. Tem gente, tem cabeleireiros que fazem assim, todo dia você faz isso aqui, ó, no teu cabelo, que não vai cair o teu cabelo, vai ajudar. É verdade? Não, não é verdade, mas assim, isso não quer dizer que não seja bom o teu, essa região ter uma boa irrigação, entendeu? Mas Massagem é aí, bom sempre, né? exatamente, ainda mais se Boa ela te massagem. relaxar. Não, você pede pra alguém, faz aí, ó, faz na minha cabeça uma massagem. Tá Exatamente. ótimo, vai nascer cabelo, tá ótimo. Não é? E depois o cortisol pode baixar até porque você relaxou, né? Exato, você vai dormir melhor, Exatamente. magicamente teu cabelo começa a crescer. Exatamente. Exatamente. Interessante. E os shampoos? Essa preocupação, de novo, com substâncias químicas nos produtos que podem causar doença na gente. A pessoa, como é que é? Tem que tomar um cuidado especial? Qualquer shampoo normal da farmácia tá ok hoje em dia? Como é que é isso? Olha, teoricamente, o produto que tiver na farmácia, ele tem que ter uma aprovação da Anvisa. Então, minimamente, ele segue algumas regras aí de formulação e tal que devem ser respeitadas, né? Então, teoricamente, é um produto seguro. Agora, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, né? Mas o shampoo, no final das contas, é um limpador, né? Então, a princípio, ele é uma substância detergente. Então, claro que as coisas ao longo do tempo vão melhorando, mas às vezes você pode ter um detergente mais agressivo, né? Isso, porque passa por um processo de saponificação e ele acaba não sendo exato um sabão, porque ele não tem aquela consistência, tem essa parte comercial de transformar ele num líquido, aí ele fica mais químico nessa hora. Você acha que um bom e velho sabão de coco bem feito poderia ser melhor do que um shampoo? Eu acho que hoje essa indústria já evoluiu demais, então os shampoos eles já têm uma mistura da limpeza, né, com também o condicionamento, porque você tem que melhorar as cargas elétricas que ficam. Então, assim, não dá mais para comparar hoje em dia com as possibilidades que você tem usar um sabão de coco, que o cabelo vai ficar
Mas já tem shampoos de todos os tipos, né? Já tem, assim, máscaras super especiais, né? A qualidade com... Aqui que nós temos uma miscigenação e tem o cabelo afro, que o cabelo é um pouco mais encaracolado, mais frágil, então tem todo um estudo em cima disso. Então, assim, a tecnologia nessa área avançou demais porque teve demandas e hoje nós estamos numa situação bem melhor. Doenças da pele, os tais dos cânceres de pele, né? Nós temos o basocelular e espinocelular. São as E o formas. melanoma. E o melanoma. É que eu quis falar do melanoma depois porque esse seria o mais maligno de todos eles. É porque às vezes o público, né, a pessoa, eu vejo como médico, né? A pessoa liga para mim, olha, já estou encomendando o caixão aqui, fui fazer um teste de pele, chegou o resultado, carcinoma basocelular. Falo, calma, isso aqui tá tudo bem, não sei o que. Então, em rápidas palavras, não é para descuidar, né? Você deve tirar todas as lesões né? Mas também não precisa sair por aí achando que é o último suspiro, não é isso? Isso, é exatamente isso. Na verdade, esses três que foram citados, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e depois o melanoma, eles são os mais comuns, né, os mais frequentes. E esses dois primeiros, eles estão muito relacionados com esses riscos maiores, mais quantidade de sol, um maior número de queimaduras ao longo da vida, pele mais clara, né? Desnutrição, mau estilo de vida, Exatamente. associado a predisposições genéticas. Porque uma coisa, né, que como médico a gente tem que dizer, e já que a gente é defensor e é estimulador de um bom estilo de vida, é que na verdade a gente provavelmente estaria todos os dias fazendo células cancerosas, né? Hoje eu tô aqui, assim, tem ali uma célulazinha minha que não se saiu tão bem, seria uma célula cancerosa. Mas o meu organismo como um todo, se mantendo saudável, imunologicamente mais, né, preparado, né? apto, Competente. ele vai ali dando conta de eliminar aquela célulazinha e tal. Agora, quando aquilo vem à tona, é porque houve uma brecha ali, né? Aconteceu e nada mais é também do que uma célula se multiplicando de uma forma irregular, mais incontrolável. Anômala. Agora, isso que o Dr. Alexandre falou é muito importante. O carcinoma basocelular, ele dificilmente dá metástase, e isso já torna aquilo muito mais controlável. Então, a lesão é diagnosticada, é retirada, acabou, você sarou, né? Comece a tomar um pouco mais de atenção a isso. O espinocelular já é um pouquinho mais chato, compromete a área da boca muitas vezes, ou tá numa ferida, então ele já é um pouquinho mais agressivo, mas de qualquer forma, em geral, quando diagnosticado também precocemente, retirou, acabou. O melanoma que é o mais chato porque ele é o mais traiçoeiro, né? Porque você está olhando para ele, então você foi no médico, não, tudo bem. Na verdade, esse também é um dos perigos de ir em alguém que não é dermatologista e que se diz dermatologista. Não, porque daí você, 6 meses depois, você vai resolver procurar, aí ele já encontrou lá um vasinho, já voou para longe, já deu uma metástase. O que eu faço normalmente, eu vou na doutora Denise, aí eu falo, Denise, tá vendo essa manchinha aqui? Tira ela pra mim. Ela olha. Não, aqui não tem nada, não precisa tirar. Não, mas tira. Porque eu não quero esperar o dia que você vai olhar isso aqui e vai falar, isso aqui tem que tirar. Aí eu já vou lá e tiro. Então, essa coisa de prevenção envolve, claro, o médico vai olhar e aí eu não sei realmente qual é o protocolo do médico, porque eu me incomodo um pouco. Às vezes eu estou com um paciente meu e eu estou examinando, falo, vai no médico, tira esse negócio. Ela vai falar que não é para tirar. Aí você fala que quer tirar, mesmo assim.
Porque, sei lá, eu falo, é um lugar que você não olha, é um lugar que tá É, fora do mas teu... o que acaba acontecendo é que assim, se essa lesão é uma lesão névica, que é o neve, que um dia pode ser um Melhor melanoma, tirar. a gente tira. Mas, ou tira, ou pelo menos faz essa explicação para o paciente. Ó, você prefere tirar? Porque nós vamos ter que olhar de vez em quando. Então é melhor tirar, ok. Agora, às vezes ela não é um nevo, às vezes ela é uma queratose seborreica preta, entendeu? Então a gente, às vezes, consegue falar isso pro paciente e dizer, isso não é uma lesão que vai virar Isso, melanoma. melanoma. Isso sim, É. com certeza. Eu acho que nós estamos com 1 hora e Poxa 1 hora vida, é gostoso um tempo conversar com você. legal. Então assim, gente, vamos terminar a nossa conversa com uma ideia da doutora Denise sobre como você pode se cuidar melhor. Pode falar, se quiser falar que para se cuidar melhor tem que ir no dermatologista, pode. Se quiser falar que não tem, também pode. Fala o que você recomenda para qualquer pessoa que assistiu até agora, aguentou o vídeo até agora. Nós vamos parar, depois nós vamos se despedir e agora nós vamos dar aquele última coisa. A minha é: qualquer coisa que você faça na tua pele, lembra sempre de melhorar teu sono, tua alimentação, gestão do movimento, gestão das emoções. Para mim esses são os 4 pilares do estilo de vida saudável. E aí você vai ser feliz cuidando da tua pele com um médico dermatologista que te acolha, né? Que te acolha desde a hora que você está marcando a consulta com a secretária, com as assistentes, e que vai te acolher no consultório, que você vai se sentir bem. Eu acho que isso, a medicina é fazer a pessoa melhorar a qualidade de vida, a pessoa se sentir bem. Eu acho importante. É. Ai, Alexandre, eu diria que eu adorei conversar com você, porque eu acho que assim, essas duas coisas estão muito interligadas. É claro que eu vou dizer, se você tiver a oportunidade na tua vida de ir para um dermatologista, é importante, porque você vai num dentista, né? Você não passa a vida em geral sem ir num dentista. Se você vai num dermatologista e você vai poder gerenciar um pouco melhor, você vai poder entender um pouco melhor o teu tipo de pele, as condições que vão evoluir, procedimentos que você possa fazer, e cabelo, e unha, e pele. Então, ótimo, eu acho que é perfeito. Mas se você fizer e tiver esses pilares bem construídos, que o doutor Alexandre falou, né, de gestão das suas emoções, o estilo de vida, levando em conta sono, alimentação e tudo mais, certamente a sua pele vai ser sempre muito melhor do que aquele que não tem essa gestão tão adequada. E certamente, às vezes, até uma genética vai ficar escondida. Às vezes você teria predisposição para ter psoríase, que é uma doença super inflamatória, mas você cuidou bem desse estilo de vida, ela não veio à tona. Aquilo não chegou naquele ponto Você nunca vai ter ali. sabido o que você perdeu nessa vida. Exatamente. Então, isso é uma coisa que não dá para responder. Então, os pilares estão primeiro e o pilar de um bom estilo de vida vai fazer você ter ao longo do tempo, uma qualidade muito melhor. Você vai aproveitar melhor a vida com quem você gosta, no teu trabalho, em tudo. Então, eu acho que é importante descobrir isso mais cedo do que a maioria das pessoas descobre, né? E a pele, se isso for seguido, vai ser certamente uma pele maravilhosa e que hoje você vai chegar nos 100 anos bonitão, lindo, porque recursos não faltam e ajudado aí por uma boa qualidade, né, de saúde, pronto, tá resolvido. E quando escolher um dermatologista, lembra sempre, indicação de algum amigo que já foi, que gostou. Lembra sempre, um médico que não vai ficar te assustando, né? Aquele médico negativo que te assusta. E, né? Eu acho. Verdade. E é isso, gente. Olha, obrigado, Denise, por mais uma conversa aqui na nossa... Obrigada a você, adorei. Tchau, Nossa, pessoal. uma delícia. Tchau, boa noite.